Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula de Linux Software Livre. Meu nome é Felipe, vou ser seu orientador nessa segunda aula e recomendo a vocês, caso não tenham assistido a aula anterior, voltar a assistir nivelamento computacional, porque algumas coisas daqui para frente são necessárias um pouco de conhecimento básico de computação ou informática, pelo menos para facilitar o entendimento, em caso queira demonstrar alguma coisa no futuro de interesse, como criar uma máquina virtual do sistema operacional e esse tipo de coisa, seria interessante vocês saberem muita coisa por conta própria, para poder facilitar vocês no futuro a entender o sistema operacional e esse tipo de coisa. Bom, começando a aula, primeiramente nessa aula a gente vai falar sobre o mercado Linux, né, que é o que está apresentado ali em cima. Também vamos falar das distros, da história do sistema operacional, dentre outras coisas, né? O mercado Linux em si, a gente fica pensando qual a importância do Linux. Porque eu tenho o Windows, entendeu? Eu tenho o da Apple, que é o Mac, por que eu me interessaria por Linux? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer outras perguntas, que seriam onde a gente pode encontrar o Linux, né? É, por onde eu começo no Linux, e quais são as principais profissões que tendem a usar esse tipo de sistema, no caso do kernel Linux, né? Que a gente vai ver mais na frente. Bom, primeiramente, onde a gente encontra? Atualmente, na questão de desktops, o Linux ele é um desktop de nicho. Muito pouca gente usa, aproximadamente 2% dos computadores são Linux. É bastante insignificante perto do Windows e do Mac. Mas tem essa contrapartida. Por um lado, a maioria dos servidores dos workstations são Windows. 97% dos servidores são Linux. E quando eu falo Linux em geral, vocês vão entender mais pra frente que não é um sistema operacional. Em geral, também é onde pode se encontrar muito é no Android. Android ele é um sistema operacional que contém o kernel Linux. O Linux não é um sistema operacional, ele é um kernel do sistema. Ah, a gente vai falar sobre o que é o kernel, esse tipo de coisa na aula mais para frente, mas é bom que vocês entendam que ele não é especificamente um sistema operacional, o Linux. Ele pode ser usado por outras distros. Mas bom, ele está inserido no Android, também sobre uma licença GPL v2 atualmente. É encontrado muito fácil. E é interessante vocês saberem que no Linux ele está embutido no Android, pois muita gente atualmente acha que é insignificante ou alguma coisa assim. Mas como vocês vão ver à frente, não é. Onde a gente pode encontrar também nos grandes provedores de internet, nuvem, a maioria, como eu disse, de servidor também, esmagadora usa. A Amazon usa na plataforma deles. O Google também usa no cloud deles. A Oracle, empresa muito antiga, também usa, oferece serviços de máquina virtual com Linux para os usuários, esse tipo de coisa. É interessante vocês verem que quando a gente abre a mente para observar fora da caixa, realmente ele está inserido em muitos lugares que a gente não consegue ver. Nos próximos slides, esse aqui é interessante comentar. Eu posso até me tirar aqui da frente, um instante, mas não vai fazer tanta diferença assim. Vocês vão ver que não vai mudar ali, que é o sistema inteiro, todos os conjuntos, todos os sistemas operacionais do mundo. A gente vê que o Windows decresce, mas é porque isso é um somatório de porcentagem, né? Então a gente pode ver que estourando lá para mais ou menos 2012, né? Que é quando começou, isso vai até setembro do ano passado, né? No caso 2022, que há um estouro gigantesco. Um aumento tanto até mesmo do iOS, que teve um aumento considerável, quanto do Android, que é o Linux, em, em quantidade de usuários. Que 2012 foi um ano mais que daí para frente teve um boom, com a facilidade que o sistema operacional foi inserido nos smartphones, né? A Microsoft tentou o Windows Phone, mas não foi um grande sucesso, né? Ele veio a falir.
famosos Windows Phone, né? E para quem é muito antigo já conhece. Mas o Android ele começou aqui no Brasil mais facilmente com a Samsung, né? Depois que ela começou a anunciar o Galaxy, por aí vai. E tem outras marcas que isso também se acabaram voltando das cinzas, por assim dizer, e se inserindo no Brasil, graças ao sistema operacional. Que o Android em si é propriedade da Alphabet, né? Que é o grupo pai do Google, cujo desenvolve as versões e tal, e usa como base o kernel do sistema. As profissões que nós temos no mundo open source, a maioria delas vão depender de uma graduação. A maioria das pessoas de grandes empresas estão mais suscetíveis a contratar usuários ou pessoas, né, no caso, falando presencialmente, que tenham algum tipo de certificação na área tecnológica, pelo menos tenham um conhecimento básico, né, principalmente nessa área, né, de conhecimento computacional, e o software livre pode ajudar você bastante nesse tipo de coisa, né, como uma opção muito mais acessível e prática também, para você conseguir usar e tal. Em relação às profissões, o que nós podemos tirar aqui? A maioria das profissões que, obviamente, são relacionadas à informática, como a gente pode ver, administrador de servidor, engenheiro de software, engenheiro da computação, analista de sistema, de segurança, minto, desenvolvedor de software, por aí vai. Essa área essa região da informática é onde a gente mais requer o conhecimento do sistema. Mas não quer dizer que você não trabalhando nessa área você não possa ter o conhecimento. Você pode. É muito essencial, ainda mais hoje em dia que a gente está na época mais moderna, né? De conhecimento, que a gente tem acesso fácil, esse tipo de coisa. Ter um conhecimento básico de informática sobre a máquina que você está usando é muito importante. Pois, senão não é você que controla a máquina, é a máquina que controla você. E você saber mexer nela por dentro, entender o seu sistema de arquivos, conhecer o software, saber você mesmo modificar quando precisar, é bastante importante. Tanto para você ajudar as outras pessoas, quanto para o seu próprio conhecimento de abertura de mundo, né? Em relação às certificações, é importante a gente ver que, como eu já disse, uma certificação ela separa os currículos fracos dos currículos bons. É importante que vocês tenham essa premissa de ter um certificado básico. Eu estou falando que é muito útil no caso do LibreOffice, por exemplo. Para quem conhece muito Windows, sabe que o Excel é muito usual, bastante importante, o Word. No caso do Linux, a gente tem o conjunto inteiro, né, do LibreOffice. O conhecimento básico do sistema também, você saber instalar um programa manualmente, é algo bastante interessante para quem já é dessa área, né? As certificações, essas certificações são mais avançadas. Não são certificações assim que você deva começar a usar o sistema operacional, né? As distros nesse caso, né? Não o sistema operacional. Reconheço que para você começar o sistema, o uso dele, vocês comecem com um curso de Linux básico, aprendendo a instalar, mexer nos programas e não diretamente nesse curso de LPI, pois esse primeiro curso, né, ele pode ajudar vocês. Na verdade, ele é um curso final, né, é uma licença que você garante. Ela é bastante requisitada, o LPI, né, é uma certificação muito alta. Para quem já está muito mais avançado, já entende do como funciona o sistema, esse tipo de coisa, questão de arquivos e gostaria de um certificado. Tanto que esse certificado ele é obrigatoriamente renovável todo ano, ele não é eterno. Você tem que pagar uma taxa para fazer uma prova e vai estar sempre renovando para manter o seu conhecimento, provar que você sabe até hoje, né? Pois o sistema ele vai vivendo mudando, ele não é parado. Você tem que ficar estudando ele, né? Médicos fazem isso, farmacêuticos fazem isso, que a gente não faria também da computação, né?
é a ideia desse certificado. Temos outros também, que é da Red Hat, por exemplo, o Red Hat Certificate, que é um certificado. E seria a mesma ideia do LPI, mas voltado para o sistema da Red Hat, que é mais ou menos Enterprise, que a Red Hat ela tinha uma distro, né, uma distribuição dela usando o Linux focada no público geral, mas ela acabou fechando essa distribuição e mantendo só o Enterprise por enquanto. E é uma maneira de você ter um outro certificado. Não é a menos que você esteja buscando realmente um Linux servidor Enterprise, o LPI é mais usual. Temos a do Linux Foundation também, entre outros, tanto que acabou o Linux Foundation, por exemplo, fechando até parceria com a Microsoft. Bom, por onde eu começo a estudar Linux também, fora esse curso, por exemplo? Contando ele, né? Nós temos estudos autodidatas. Você pesquisar por si mesmo também. Hoje em dia, por exemplo, conhecendo canais do YouTube que tenham conhecimento forte sobre Linux, software livre. Por exemplo, temos o Dio Linux no YouTube, temos no site, temos outro site também que eu vou apresentar para vocês. Buscar por vontade própria entender como o sistema operacional funciona também é bastante importante. Simulados, no caso que vocês já tiverem um conhecimento fixado. Buscar, ver provas, como é que eu resolvo essa tal questão, esse tipo de coisa. Fóruns, quando você tem algum problema, a comunidade ela é muito junta, ela é uma comunidade forte. Acaba que você pode ter algum problema no seu sistema que você vai procurar, geralmente em fóruns, a maioria, por exemplo, a maioria dos americanos usam Reddit, você pode jogar lá uma questão ou procurar algum problema que você teve no sistema. As outras pessoas podem te ajudar a resolver, pois já também podem ter o mesmo erro ou acabam mexendo e descobrindo, né, certo tipo de coisa. Grupos de discussão, listas de discussão, né, que seria a mesma ideia aqui do Brasil. Bom, muita gente não tem muito conhecimento da história, sabe usar informaticamente o sistema, né, o próprio Android, por exemplo, mas não tem conhecimento de onde veio o Linux, né? De onde ele saiu. Bom, vou contar um pouco da história dele aqui. A história é o seguinte: muitos desconhecem realmente a real história do sistema operacional, né? Mas o projeto GNU, que foi o primeiro, antes mesmo dele, de onde veio isso? Bom, o projeto GNU ele nasceu em 1983 pelo Richard Stallman, e o objetivo dele era criar um sistema operacional que fosse completamente livre. Mas não só o sistema, como também as ferramentas que vêm nele também deveriam ser código livre. A ideia principal que ele queria propor era essa. E de certa forma ele até consegue. Se vocês verem agora, o sistema GNU estava sendo desenvolvido. Porém chegou um momento em que ele ficou muito grande. Ele conseguiu uma consistência de volume muito grande. E ele precisou de algo que conseguisse gerenciar, um órgão que gerenciasse ele. Aí foi criado então a FSF, ou a Free Software Foundation, que eu vou falar mais pra frente qual é o papel dela, mas já adianto que é basicamente era organizar o GNU na época. Mas bom, nós não teríamos ela. Por quê? O que aconteceu com o GNU foi o seguinte: ela não se tornou forte o suficiente, completa o suficiente para ser um software, um sistema operacional completo. Por quê? Você precisa de uma estabilidade no sistema. E o kernel foi desenvolvido de uma maneira que ele não conseguia ser estável o suficiente para uma posição de kernel confiável. E acabou que o projeto não conseguiu ser implementado com sucesso naquela época, né? Mas no ano de 91 temos o que fundei Linux, se não me engano foi durante a sua faculdade. Ele criou-se o kernel determinado Linux, o qual ele conseguia juntar os programas da GNU. Então aí teve a junção mais para frente e nasceu o GNU Linux, que é o que a gente costuma falar junto quando a gente pensa em um no outro, né?
E graças a esse projeto, nós conseguimos desenvolver essa ideologia mundialmente, juridicamente também. Com base nisso, a gente começamos a criar softwares de várias outras áreas, com código aberto, fotografia, por exemplo, a gente tem o GIMP, e por aí vai. É, é muita coisa até para explicar, se fosse desmembrar aqui. Mas uma curiosidade tanto que eu pus ali é que o GNU é um acrônimo recursivo para a frase GNU is not Unix, que a GNU não é Unix, fazendo uma oposição que na época a maioria dos sistemas eram proprietários, pois ele ia contra a ideia de proprietariedade travada do iOS, né, dos Macs da Apple e também do Windows, que já tinha, se não me engano, já tinha nascido já. E então, o que é o software livre, por assim dizer? Como que seria ele? Mas o primeiro passo é falar daquilo que eu deixei para falar da última vez, que era a função da Free Software Foundation. Bom, ela literalmente é uma organização sem fins lucrativos que o objetivo dela é fazer o gerenciamento, a organização jurídica com foco na licença GPL, né? E defender juridicamente o software livre e disseminar essa ideologia. Era o propósito dele quando surgiu em 1985. Né? Mas hoje eles têm até um site próprio para isso. Mas bom, o que seria um software sem suas regras, suas liberdades, para ser mais preciso? Bom, primeiramente, quando a gente diz que um software é livre, né, freedom, não quer dizer que ele é livre, que ele é grátis. Livre no sentido de liberdade. Quer dizer que você pode, ao adquirir aquele objeto, aquele software, você pode executar, estudar, alterar, melhorar aquilo ao seu bem entender no sistema. Então, é uma ideia minuciosa, né? Ela tem 4 liberdades que a gente vai ver em seguida. É diferente de você pode comprar, por exemplo, um software, pagar por ele, e mais ele ser código aberto, ele ser livre, você poder comprar para mexer nele, melhorar, até quem sabe, esse tipo de coisa. Bom, nas liberdades, nós temos 4. É uma ideia, né? Começar no zero, que liberdade de executar o software para qualquer propósito ou finalidade, a partir do momento que você tem ele. Uma liberdade assim que muitos deixam esquecer, né, acabam esquecendo, mas você pode fazer isso quando tem um software livre. E a mais interessante, que eu acho uma das mais interessantes, é a número 1, que é estudar o funcionamento do software, podendo fazer alterações, adaptá-los conforme a necessidade, mas você tem que ter acesso ao código-fonte dele. O que é isso? É você conseguir, mesmo adquirindo ele, pagando ou não, você poder estudar, ver como é que é aquele software, entendeu? Você poder fazer alterações, melhorias, adaptar aquele software, entendeu? Aquela distro, o que for open source nesse caso, né? E melhorar. É uma ideia lógica, que muitas grandes marcas não pensam dessa maneira e tem a ideia de algo mais proprietário, que tem que ser inviolável. O Linux ele vai contra isso, usando essas liberdades. A liberdade 2, por exemplo, o usuário tem a liberdade de distribuir cópias do software para quem quiser. Tá aí uma delas. E a liberdade número 3, que é de modificar o programa, então melhorar, disponibilizar para o público, de forma com que toda a comunidade se beneficie disso. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, mais no caso da área para quem entende do Linux em si, é uma distro Linux, uma distribuição chamada Arch. Qual é o problema dela? Ela não tem nenhum gerenciamento de janelas de instalação. Então, quando você coloca, para quem já instalou o Windows, sabe que é o que você tem que pegar ISO, colocar num pendrive, colocar no seu computador e seguir os passos de famoso continuar e instalando a distribuição, né? Mas essa janela não existe. É simplesmente uma tela preta. E se você não souber os comandos ou procurar antes, você simplesmente não vai conseguir instalar o sistema operacional, a distribuição. E um grupo seleto fez o ArcGIS, né, GUI,
que é o Arch, só que simplesmente com um gerenciador de instalação, para você conseguir fazer esse tipo de instalação nele. É bastante interessante para quem não entende. Claro, tem as suas limitações no caso, mas é um tipo de melhoria que foi aderido caso você queira usar o Arc com a instalação fácil, sem precisar conhecer os comandos super avançados de instalação, ou você não tem conhecimento, no caso, nunca instalou um software. A evolução do Linux é a seguinte: ele era muito complexo, ele ainda é, mas ele era tão complexo naquela época, era muito difícil você tinha que necessariamente instalar manualmente, compilar com a ferramenta do próprio kernel, incluindo ele. Então, só quem tinha um conhecimento muito forte no kernel, no sistema, conseguia fazer essa instalação, que não era prático também e limitava o alcance. Então, a ideia foi que surgiu uma primeira distro, que a gente chama de distribuição, que simplesmente juntou, juntou os pacotes, os aplicativos que são mantidos por ele, de empresa, comunidade de usuário, junto com o kernel, e conseguiu sim fazer a instalação, né? O que eu posso dizer também, não era tão fácil. E por isso, com isso facilitou com qualquer usuário conseguir instalar na sua própria máquina, né? Estamos, por exemplo, na evolução dele em si, ele começou. O primeiro que fez isso de origem foi o Slackware. Foi a primeira distro a fazer isso. Colocar na época no CD, tudo já pré-compilado, instalado, e você só metia o CD lá na época. A gente usava CD, né? Não sei se a maioria das pessoas ainda usam, mas você conseguia colocar no seu computador e instalava por ali, normalmente, né? Não precisava saber os comandos, compilar manualmente o kernel, que dava muito trabalho, não era de conhecimento geral. E a maioria das distribuições seguiram essa regra, que hoje já virou padrão, né? Mas as primeiras distros na época foram o Slackware, o Debian, o Red Hat, que eu já pronunciei. Eu, por exemplo, uso o Debian e o OpenSUSE, que aqui a gente chama de SUSE. Surgiram por ali, como vocês podem ver, por meados de 1993. A gente pode pegar o gráfico aqui, eu até posso me tirar aqui novamente para mostrar, mas se vocês quiserem tirar uma print, alguma coisa assim, mas não tem tanta alteração assim. É mais para mostrar, eu não sei se vai ficar visível uma imagem, qualquer coisa eu disponibilizo ela separado. É uma imagem da evolução conforme os anos 1991 até 2007, não é muito grande, não é até 2023, 2022, mas dá para ver o quão fragmentado ficou a comunidade. Você tem, por exemplo, o Debian, o Slackware aqui, o Red Hat. Você tem distribuições baseadas no Debian, que são separações dele, né? Foram baseadas nele. Você tem a do Slackware, a do Red Hat. Cada um segue a sua área. Tem. Aí você pode me perguntar, mas deve ser alguma coisa tipo que nem tem nos celulares Android, que é uma separação, é uma interface diferente. Não, não está ligado à interface. A gente vai ver lá para frente que não é ligado à interface. Tem muitas outras coisas que fazem um ser diferente do outro. Até mesmo um sistema de instalação, por exemplo. Mesmo ocupando 2% do desktop, não é algo comum. O que eu posso recomendar para vocês são algumas distros que são as mais famosas. Tem umas distros mais fáceis. Quando eu falo distro, né, é de distribuição. São elas que estão na imagem. Não, porque o Linux, ele é um kernel. Todos eles usam o kernel Linux, mas cada uma tem a sua forma de trabalhar com ele. E algumas a gente tem o Debian, que eu não recomendaria, sendo sincero. Eu uso, pois eu já tenho um conhecimento mais avançado, mas e também se rolar algum problema eu posso solucionar, pesquisar alguma coisa do tipo, como eu falei para vocês. Mas ele é um sistema que não é feito, que eu não recomendaria para você começar, né? Não é um A interface dele é até amigável se você, por exemplo, escolher o Gnome, que nem eu uso, ou o KDE,
mas não é um sistema em si fácil de se usar. Você tem que testar os drivers, por exemplo, da NVIDIA, se você tiver uma placa manualmente. Pop! OS já é um que eu recomendaria. O Ubuntu também é um que eu recomendaria também. Esses, no caso, retirando o Debian que ele mesmo, né? O Pop! OS e o Ubuntu são baseados no Debian, são feitos com base nele, né? Temos também o Linux Mint, o Deepin, o Fedora também, são base Debian. São várias distribuições que a gente pode ter, que a gente pode procurar, né? Pesquisar. Um site que eu vou deixar para vocês é o DistroWatch, que mostra basicamente todas as distros em, e como você pode procurar. Eu até posso mostrar aqui como é que vai para vocês, vou até ensinar aqui. Deixa eu minimizar aqui. Bom, essa é a minha interface, né? Tá modificada, o Debian por padrão ele não vem assim, mas eu mesmo modifiquei para deixar o meu gosto. Mas vou mostrar aqui para vocês. A gente pode entrar no site DistroWatch. Bom, dentro do site a gente pode procurar por várias coisas. Era americano, mas calma, não precisa de um inglês tão forte assim para entender. O que nós temos nesse site é o seguinte: as últimas informações das distribuições Linux que você pode procurar, correção de bug, esse tipo de coisa. Mas o mais importante, que eu acho que é bastante interessante vocês verem, é que eu vou até tirar minha câmera aqui para poder mostrar para vocês. Do lado direito, aqui onde está o mouse, vocês têm as distribuições, né? As distros. Não tá por ordem de melhor, tá? Isso é por ranking da mais pesquisada, né? Nesse caso, a gente tem MX, Endeavor, aí Pop! OS que eu disse estado antes, Fedora, Ubuntu, Debian. Aí vocês podem procurar, né? E ver qual se encaixaria mais a vocês, ver qual o nível de dificuldade. Eu, por exemplo, comecei no Zorin, né? Foi a primeira distro de todas que eu tive. Então, mas como é que eu baixo a ISO caso eu queira, eu vejo o foco dela? Bom, a gente pode entrar aqui, por exemplo, no site, no Zorin, né? A gente tem a explicação dela, obviamente, que é um tipo Linux. Olha só, ela é baseada no Debian, no Ubuntu, é irlandesa e ela trabalha com Gnome e XFCE, que eu vou explicar lá na frente, que são interfaces, né? E como que a gente vê aqui? Bom, a gente tem a página principal deles, que a gente vai entrar por aqui. Tem a data de lançamento, olha só, as versões do sistema, últimas versões dos pacotes. A gente tem, por exemplo, aqui, olha, o driver da NVIDIA. Nós temos Python de programação, Thunderbird, que é o gerenciador de erros do sistema. E aqui, ó, vamos entrar no site deles. Você pode ser redirecionado para o site deles, caso você tenha interesse. Vou devolver minha câmera aqui. E se interessar, fazer o download. Gostar. É um sistema, eu recomendo como sistema inicial. Muito recomendo, é um sistema muito bom. O Zorin é uma distro muito boa para quem não está acostumado com o sistema operacional e quer começar. Além do Ubuntu, o Zorin, para mim, é bastante interessante. Eu vou fechar aqui e voltar lá pro slide. Bom, olha só. Continuando aqui. Temos, no caso do Debian, por exemplo, 3 tipos de distribuição para finalizar. Nós temos a estável, a testing, a unstable, e a LTS. Quais são as diferenças? Diferente do Windows, que você pode ficar atualizando e pegando a última versão, pode conter bugs. E aqui nós temos essa opção. Por quê? Nós temos as distribuições, primeiramente posso falar da estável, que é a última versão, por exemplo, do Debian, nesse lançamento desse vídeo. Né? Nós estamos na versão 11, que é estável, e ela contém a versão mais atual dos pacotes, mas no modo segurança. São as mais estáveis. Não necessariamente as últimas versões com as últimas novidades, mas as versões estáveis. Geralmente elas só atualizam quando tem algum negócio de segurança, surge alguma coisa, um vírus, ou precisa fazer alguma adaptação para algum driver da NVIDIA, algo assim.
e atualizado. O testing já seria o que a gente falaria que seria parecido com Windows, que você tem uns pacotes mais recentes, né? O mais recente possível quando é liberado, mas elas não são totalmente estáveis. Eles ficam numa fila e a vantagem dela é que ela vai possuir as versões mais recentes, mas geralmente elas não são novamente, como é que eu posso dizer, liberadas em seguida. Por exemplo, uma nova versão de uma aplicação ou de um pacote, né, de dados, ela fica rolando para ver se tem algum erro durante muito tempo no stable, por exemplo, depois ela é lançada. Né? Se tiver algum erro de segurança, vão lá e consertam. Mas não atualiza, assim com tanta frequência. O testing já tem esse tempo é menor, então você consegue lançar pacote mais rápido. Geralmente no Debian eles preferem lançar o stable com preferência o testing só para assim quem quer as versões, quem precisa mesmo de umas versões mais atuais, por exemplo, que é mais incomum no caso do Linux. E é um stable que eu não recomendo se você é iniciante, que literalmente são as versões instáveis, geralmente ainda está sendo desenvolvido o pacote ou algo assim, e ele pode quebrar até outras aplicações no seu computador, porque você vai estar inserindo algo que pode não ser compatível, né? Ele simplesmente vai fazer a atualização direto para você e geralmente erros podem ocorrer, né? E é para desenvolvedor testar algum tipo de coisa. Por exemplo, temos a LTS também, que a LTS geralmente é comum no Debian, mas nesse caso aqui eu posso dar um exemplo no Ubuntu, que são versões de suporte maior e elas têm mais suporte. Por exemplo, no Ubuntu, as versões pares, no caso a 20, a 22, e vai, quando lançar ano que vem, a de 2024, vai ser 24, né? São as versões LTS. Elas são publicadas a cada 2 anos, por isso 20, 22 e 24, que elas são versões que têm um tempo muito maior de suporte, muito maior que as versões padrão, né? Que são a dos anos ímpares, que são a 21, a 23, a 19, por exemplo. Com a ideia de que você quer as mais recentes, você vai para as ímpares, mas você quer a versão que não tem tanta pressa de lançar algo, mas que quer um suporte sem precisar ficar sem atualizar para a versão mais recente e ainda ter as novidades, vai para a LTS, o tempo é maior.